O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tu tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Se me glorifico, quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Pai. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso para vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou ao ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem 50 anos tens e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Está no ar uma madrugada de bênçãos, esse encontro da graça, da bênção de Deus. Você, sua família, todos nós, nos reunimos hoje para poder viver este tempo de graça, esse tempo de bênção que Deus preparou para nós. Após este encontro com o Evangelho, com a Palavra de Deus, encontrar-se também com este Cristo que nos chama a vivermos este tempo da Páscoa, este tempo todo oportuno ao qual o próprio Cristo oferece por cada um de nós na cruz. Se dando na cruz por nós, Ele quer nos dar a salvação, quer nos conduzir a este encontro da vida eterna. É tão sublime pensar nesse tempo, pensar na Páscoa, não apenas como essa festividade ao qual as pessoas fazem de entregarem ovos de Páscoa, de darem doces, chocolates, mas muito mais do que isso. Pensar neste tempo como um momento ao qual o próprio Cristo, na mesma forma que o Natal, encarna-se em nosso meio e agora nós vamos ver uma nova vida nascer para nós. Porque na encarnação assume a materialidade nossa, assume o que é a nossa realidade, assume um ser igual a nós. Depois, vamos ver o desenrolar de toda a vida de Cristo. É o menino que cresce em idade, graça, sabedoria, na presença dos homens e na presença de Deus. Desta maneira, nós vamos vendo também o Cristo realizando milagres, realizando prodígios, realizando coisas maravilhosas em favor de cada um de nós. E o povo de sua época pôde presenciar esses feitos vindo da presença real, da presença material e física do Deus conosco, o Emanuel presente em nosso meio. Assim, esse povo tem, com certeza, um aqui a mais do que cada um de nós. O que não quer dizer, na verdade, que tenham reconhecido ou tenham aceitado a Jesus como teu Senhor e como teu Deus. Muitos o viam, ao longo desse caminhar, como meramente um grande profeta, alguém que da parte de Deus comunica as coisas que Deus quer, mas não que seja este o Filho do próprio Deus, o Emanuel, ou, como diz o Antigo Testamento, o Yeshua,
o tão esperado. Yeshua, esperado por nós e esperado pelos judeus, é aquele que nos dará a libertação, é aquele que reconstituirá os cativos de novo ao seu leito, às suas casas, ao seu lugar onde as pastagens são verdejantes. E neste lugar corre leite e mel. Verdadeiramente, veremos com este Messias o templo restituído, os reinos restituídos. E por isso nós vamos encontrar tantas vezes, em meio às graças e bênçãos que Jesus realiza, as contradições. Fariseus, saduceus, mestres da lei que tentam pegá-lo ao longo do caminho e persuadi-lo, tentar pegá-lo principalmente em contradição acerca da palavra. Testam a Jesus no seu costume e no seu hábito, na sua tradição, interrogando muitas vezes sobre a questão do sábado, sobre os costumes que este tem ao comer com os seus discípulos, sobre os hábitos que tem de realizar curas, às vezes ao sábado, e com isso nós vamos vendo um cercar agora em torno de Jesus para tentar pegá-lo de alguma maneira. A princípio, parece apenas uma tentativa de pegá-lo, uma tentativa de dar um corretivo a esse jovem que diz ser o Filho de Deus, que diz ser aquele tão esperado pela tradição do povo de Israel, o Messias, o Deus conosco. E ele é, pois nós celebramos, a partir de Cristo, a nossa vitória. Mas para esse povo, a vitória ainda não chegou. Com isso, nós vamos vendo então todo esse tempo que foi preparado para nós. Primeiro, da Quaresma. Durante o tempo quaresmal, nós vamos refletindo e meditando o caminho de Jesus com os principais milagres que ele realizou. Olhamos em cada cena desses milagres o devolver da dignidade, o devolver da vida e principalmente a reconstituição de povos, raças, línguas e nações a partir dos pequenos, a partir dos fragilizados, daqueles que nós lembramos lá no Antigo Testamento como anauins, os pobres, os marginalizados. Então Deus continua a sua predileção. Por isso traz para nós as bem-aventuranças, o sermão da montanha. E começa dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito. Ao longo desse caminhar todo de milagres e bênçãos, prodígios e sinais que o Senhor vai realizando, nós iremos também concretizar sobre Jesus a última bem-aventurança, os que são perseguidos, caluniados e blasfemados. Ele também nos dá aí a graça de, quando recebemos tudo isso, com Ele estarmos unidos intimamente quando fazemos ou passamos por tudo isso pelo nome do Senhor ou para a honra e glória do Senhor. Jesus sofre tudo e sofre para quê? Para que nos mostre verdadeiramente que o seu reino não é deste mundo. Como diz ele a Pilatos, se o meu reino fosse desse mundo, os meus soldados iriam, me defenderiam e os anjos me arrebatariam. Se você prestar atenção nisso, é o evangelho que nós ouvimos da tentação de Jesus no deserto. Lança-te daqui para baixo e os anjos de Deus virão te defender e eles te elevarão. E o Senhor diz, não testarás o Senhor teu Deus. Transforma a pedra em pão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, o centro para Jesus no caminhar nosso da fé será a sua palavra, pois tudo passará, mas a sua palavra permanecerá. E é isso que nós vamos então encontrar ao cume desta cruz, ao encontro, ao ápice desse momento maior de nossa celebração do tempo quaresmal, dessa vivência quaresmal, e aí dentro do tríduo já da Páscoa. Quando podemos contemplar nesse instante o Cristo que ergue como aquela haste erguida no deserto, que a primeira haste que nós encontramos é aquela ao qual nós estamos vendo uma árvore, uma serpente, o homem e a mulher. Nesta haste primeira, que é aquela árvore que ali está, e junto a essa serpente, nós veremos a queda do homem. Novamente, a serpente aparece como aquela que vai dar o reerguimento da humanidade, o reerguimento dos povos, o reerguimento das raças. Quando a humanidade é capaz de se reerguer e se restabelecer com o chamado e com a escuta da voz de Deus, nós vamos ver agora então esta nova comunidade nascendo. Uma comunidade que nasce agora do próprio Cristo e da experiência de Cristo Jesus, que é esta haste erguida no deserto para todos nós. Por isso essa referência, do Monte da Caveira. Do Monte da Caveira está Jesus, olhando sobre toda Jerusalém, sobre todo Israel, sobre todo esse povo. Para alguns é um sinal de que não cometam
erros ou faltas como esses, para aqueles que se dizem e que não reconhecem Jesus como teu Senhor. Para nós que reconhecemos nele o nosso Deus, o nosso Senhor, esta haste que ergue para nós, este madeiro agora que se dá a nós é o madeiro da salvação, é o madeiro da libertação. Esse madeiro que está agora acima de todos nós, olhando para nós, vigiando-nos e principalmente nos levando a ver que nós não podemos viver nesta vida sem caminhar para o bem, sem viver para o bem comum e sem fazer o bem ao outro. É preciso estabelecer um reino de justiça, fraternidade e paz. E assim acontece para nós esta Páscoa, essa grande libertação. Para o povo judeu é a festa a qual eles celebram a libertação do jugo do faraó, essa fuga do Egito e a chegada à terra prometida. Para nós é um transcender de tudo isso, além de celebrarmos que os nossos antepassados estavam no exílio e que do exílio foram retirados pelo Deus de Israel, foram reconstituídos para esta terra onde corre leite e mel. Nesta terra agora, eu e você também encontramos a nossa salvação. Encontraremos o nosso único e verdadeiro Deus. E encontrando-se com o único e verdadeiro Deus, celebraremos a nossa vitória. De saber que o Deus da aliança, o Deus de promessa, o Deus que se comprometeu com os pequenos desde o início da história da criação, ele continua a agir no meio de nós. E ele jamais se esquece daqueles que fazem a sua vontade e que cumprem os seus preceitos. E principalmente que estão atentos à sua palavra. Por isso, bem-vindo a este tempo ao qual o Senhor dá para todos nós. Celebrarmos após a Semana Santa, após esse grande encontro da libertação, esse grande encontro com o crucificado, celebrarmos a Páscoa do Senhor. Vivamos intensamente cada tempo que a igreja nos oferece. E em cada momento da nossa fé, em cada tempo litúrgico de nossa igreja, lembremos sempre que o ápice de nossa fé está no tempo pascal, quando podemos aí, com a grande celebração do fogo novo, celebrar esse Cristo dado a todos nós e esse Cristo que nos eleva agora à salvação e à vida eterna. E assim, na liturgia das liturgias, celebrarmos também o nascer de nossa fé, o resplandecer de tudo aquilo que vivemos, o sacrifício cruento e incruento de Cristo na cruz por cada um de nós, esta doação do próprio Deus de encarnar-se, fazer-se um como nós, assumir nossa condição, exceto o pecado. Viveu em tudo igual a nós, menos o pecado. Para nos dar assim a salvação, ele assume o ser pecado por cada um de nós. É magnífico esse Deus, é sublime e adorável este Senhor. E eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a fazer essa experiência do Senhor Jesus. Não deixar jamais este encontro com Cristo passar. Não deixe esse momento dessa vida, desse instante que aqui estamos. E principalmente certos de uma coisa, não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor há de voltar. Mas quando Ele voltar, Ele quer me encontrar e te encontrar vigilante. Que a gente possa fazer então essa caminhada, sempre como esse povo que busca esta terra que corre leite e mel, certos de que agora não caminhamos apenas ouvindo a voz de Deus, mas com Deus que está sempre ao nosso lado, porque encarnou-se, assumiu nossa condição, ressuscitou, está na glória do Pai e nos quer ao seu lado para todo sempre. Esse é o Madrugada de Bênção, que está com você, meditando hoje, você está preparado para a Páscoa do Senhor. Viver esse tempo. Nós temos agora, depois de todo esse encontro da Quaresma, do Tríduo Pascal, nós vamos ao encontro do quê? Do tempo da Páscoa. Tempo da Páscoa é um tempo de celebrarmos as alegrias e a ressurreição do Senhor.